Olá, meus amigos do curso Tratamento de Efluentes. Estamos chegando para a nossa aula de número 11. Meu Deus, como passou rápido esse curso, não é mesmo? Gostaria de agradecer a todos vocês que tiveram a paciência e a dedicação de acompanhar o curso até agora e esperamos que ele tenha sido satisfatório para vocês, que tenha agregado conhecimento, que possa ter ampliado os horizontes de vocês. Gostaria de dizer que este curso, com certeza, nós teremos edições novas no futuro, abordando temas mais específicos, com mais profundidade. Então, fiquem sempre ligados conosco, né, nas nossas redes sociais, no nosso LinkedIn, no nosso canal Tratamento de Fluentes também, que sempre vocês saberão em primeiro plano todos os lançamentos futuros. Gostaria também de dizer para vocês que esta é uma aula bônus, o curso seria inicialmente apenas 10 aulas, mas nós resolvemos, então, oferecer para vocês mais 2 aulas de bônus. Essa é a primeira delas, onde nós vamos falar de um assunto muito importante, que são os chamados cases reais. Então, eu vou contar para vocês algumas histórias aqui minhas, profissionais, experiências, de como foram enfrentados problemas reais em estações de tratamento de efluentes e qual foi a saída, qual foi digamos assim, o insight que nós tivemos para resolver esses problemas, tá? Depois nós teremos a aula número 12, pessoal. A aula número 12 vai ser uma aula ao vivo, então. Vocês receberão lá no nosso canal do Telegram, vocês receberão o link de acesso e a data, que vai ser marcada posteriormente. Ela provavelmente vai ser lá no finalzinho dos 6 meses que vocês têm direito ao curso, de acesso ao curso. Então, como o curso ele começou no mês de outubro, lá pelo mês de março, abril do ano que vem, nós teremos então uma aula bônus, que será uma aula ao vivo, somente para tirar dúvidas de vocês e para nós debatermos entre nós casos reais que vocês têm, as dificuldades que vocês enfrentam nos seus dias a dia, nas estações, quais as alternativas de solução que tem, ou se está com um empreendimento novo, que tipo de tratamento seria o mais indicado para isso? Ou seja, vai ser uma aula para realmente nós conversarmos frente a frente sobre esse assunto tão importante. Bom, dito isso, vamos sem muitas delongas, então, para os nossos cases reais em tratamento de efluentes. Bom, o primeiro caso que eu quero trazer para vocês é de uma empresa mecânica que trabalha com reforma de motores. Vocês podem ver pela imagem que, com certeza, o efluente que é gerado num processo desses é um efluente bastante carregado, não? Então, esse efluente dessa empresa mecânica de reforma de motores, ele era originário justamente da lavagem dos motores para a reforma. Então, antes do motor ir para uma retífica ou para ir para uma troca de cilindro ou para mudar alguma coisa no próprio motor, no bloco do motor em si, ele tinha que ser lavado, tinha que ser limpo, né? Então, esse efluente é um efluente que tem um alto teor de óleo, vocês podem imaginar, né? O motor é cheio de óleo lubrificante e surfactantes. Por quê? Porque vão ter que ser utilizados detergentes para poder se fazer, então, a remoção desse óleo desses motores. Abrindo parênteses, especificamente essa empresa era uma empresa de reforma de motores de caminhões, que são motores assim bem mais pesados e que trabalham com óleo diesel. Então, além do óleo lubrificante que tem do motor, né, o óleo lubrificante para fazer a lubrificação dos pistões, nós temos ainda possível resíduo de óleo diesel, que também é uma substância oleosa. Consequentemente, né, vocês podem imaginar que esse fluente tem uma ADQO muito alta, tá? A DQO dele chegava a passar de 30 mil miligramas por litro. Então, é uma altíssima carga de DQO. E o processo de tratamento que a empresa tem lá, ele é um separador de óleo, então todo efluente, antes de ir para a estação, ele passa por um separador de óleo, onde por simples gravidade vai separar uma boa porção de óleo, tá? E esse efluente, então, na sequência, é encaminhado para um tratamento físico-químico, onde nesse tratamento físico-químico, para poder ajudar a baixar essa DQO, era adicionado uma quantidade de carvão ativado em pó, agitação desse efluente com esse carvão ativado em pó. Posteriormente, se fazia a coagulação, a floculação e a decantação,
e esse sobrenadante ainda passava por mais um filtro de carvão ativado granulado antes de ser lançado. E parênteses, tá? O local onde essa empresa está situado era e é ainda, é uma região de bacia de captação. Então, eles não podiam lançar diretamente o efluente no corpo receptor. Então, o que, que se fez? Se construiu terras alagadas, chamada de wetlands. Então, ele tinha tipo um banhadinho lá atrás da estação, onde esse efluente ele era descartado e ali se tinha plantas, diversos tipos de vegetais, né, que cresciam, então, absorvendo todo esse efluente que era utilizado para a irrigação dessas terras alagadas aí, tá? Porque não podia ser descartado no corpo receptor. Muito bem. Porém, gente, a partir de um certo ponto, de um certo dia, de um certo momento, a DQO do efluente começou a aumentar muito, mesmo a DQO tratada, tá? Mas, assim, valores muito altos. Com o tratamento anterior que eu falei para vocês, a gente conseguia enquadrar o efluente para descarte, perfeitamente dentro da legislação. Porém, a partir de um certo momento, essa DQO aumentou de uma maneira exponencial e a gente não conseguia mais baixar ela de jeito nenhum. Mesmo aumentando a dosagem de carvão ativado na estação, trocando o filtro de carvão por um filtro novo, a gente não conseguia mais enquadrar. E foi aí que, então, que eles me chamaram, né? Porque eles estavam com dificuldade de conseguir enquadrar esse efluente. Então, fizemos toda uma investigação com o pessoal. A primeira pergunta é: da onde vem esse efluente? Não, ele vem da lavagem dos motores. Vocês têm certeza que não vem de lugar nenhum, que não tem outro tipo de efluente que entra? O operador e o responsável juravam, né? Juravam de pé junto. Não, é só daqui, não tem lugar nenhum. Então vocês trocaram o detergente. Não, o detergente é o mesmo, não foi trocado nada, nada, nada. Fizemos uma investigação em toda a fábrica para ver se a gente descobria algum ponto de entrada de algum efluente diferente e nada. A gente já estava até encucado e quase desistindo, né, da coisa, quando na última conversa com o operador da lavagem, ele nos contou uma coisa. Existe uma outra coisa que eu coloco também, que vai para o efluente. Ah, é? E o que, que é? É a água do radiador. Então, foi aí que nós descobrimos o nosso problema. Por quê? Quando ele chegava lá, ele desmontava o motor, ele tinha o radiador do caminhão com água e mais um aditivo, né? Que é o aditivo anticongelante e que evita também que a água ferva no radiador. E essa água com esse aditivo, ele descartava dentro da tubulação que ia para a ETE, tá, pessoal? Então, esse efluente ele é rico em etilenoglicol. E a gente sabe que o etilenoglicol é um diálcool, triálcool, que ele tem uma DQO elevadíssima. E ele é extremamente refratário ao tratamento com carvão ativado. Ou seja, o carvão ativado não consegue absorver esse etilenoglicol. Então, o que, que a gente solicitou para ele? A partir de agora, tu não vai mais jogar esse efluente, essa água desse radiador lá dentro da estação. Vai segregar ela, vai armazenar aqui num tambor, num container, e posteriormente nós vamos decidir o que vamos fazer, qual é o destino que nós vamos dar. Mas a partir de agora, não joga mais na ITE, ok? Beleza. Gente, foi só fazer isso que já enquadrou perfeitamente a DQO do efluente. Então, isso mostrou para mim e mostra para vocês que muitas vezes a solução do problema não está lá na ETE, está lá dentro do processo. É entender como é que o processo está ocorrendo, é entender que tipo de reações, que tipo de produtos estão vindo para a estação, para que nós possamos, assim, achar a solução. Nesse caso aí, a solução foi segregar, não enviar mais esse produto. Posteriormente, a gente conseguiu uma destinação para ele para ser enviado para uma reciclagem, né, onde se poderia recuperar esse produto e tal. Então, esse foi o primeiro caso que eu queria comentar com vocês, né, de solução de um problema no tratamento de efluentes. O segundo caso, ele é bem interessante, tá, gente? Ele é muito legal porque é uma indústria química. Eu digo para vocês que essa indústria química, ela trabalhava com a maioria dos elementos da tabela periódica, se pode dizer, né? Vocês podem ver aí pela cor do efluente que ele é um efluente carregado, né? Então, qual é que era o problema desse efluente? Ele tinha uma alta carga de metais,
Quando eu falo de metais, vocês podem imaginar assim, ó, era cromo, níquel, zinco, ferro, cobre, titânio, é, a maior parte dos metais da tabela periódica vocês iam encontrar nesse efluente. Então, ele tinha uma alta carga de metais, uma alta carga de gorduras, porque a empresa trabalhava com a produção de massas e pastas de polimento, que em sua composição básica leva muita gordura, né? E também fabricava detergentes, desengraxantes, o que, com tudo isso, causa uma alta DQO. Então, tinha alta carga de metais, alta carga de gordura e alta DQO, né? Que é originário dos compostos orgânicos que ela produzia, que estavam no efluente. Então, para conseguir tratar esse efluente, a gente tinha que fazer 3 tratamentos físico-químicos em sequência. Então, o que se fazia? Jogava o efluente num tanque, como vocês estão vendo ali, ó, que é a entrada dele no tanque reator, se adicionava uma carga, uma quantidade imensa de carvão ativado, se deixava agitando por várias horas, se decantava, removia o sobrenadante, passava para um segundo tanque, jogava mais carvão ativado, agitava, decantava, passava o sobrenadante para um terceiro tanque, mais carvão ativado, e ainda assim, pessoal, a DQO ficava fora do padrão, tá? Ficava alta. Então, era um problema que aparentemente não tinha como se resolver, né? De tão alta que era a ADQO desse efluente. Então, o que a gente tentou fazer para resolver isso, né? Bom, isso também gerava um alto custo, né? Vocês imaginem a quantidade de carvão ativado que se gastava. Inclusive, o pessoal dizia que o lodo dessa estação era o mais desejado pela empresa de coprocessamento de cimento, porque o poder calorífico era gigante. Imagina, era quase carvão puro, né? Alto teor de carvão ativado dentro. E então, o que a gente fez? A gente partiu, então, para um estudo de tratabilidade biológica. A gente analisou a DBO e a DQO e verificamos que a relação DQO-DBO era ali em torno de 2,5, o que indicava que esse efluente seria possível de sofrer uma degradação biológica. Durante 2 meses, executamos ensaios de laboratório de tratabilidade para comprovar que esse efluente era realmente biodegradável. Como é que a gente fez isso? Através de um lodo ativado por batelada. Então, no laboratório, pegamos frascos de Becker, consegui lodo ativado de uma empresa que cedeu gentilmente, colocamos o lodo ativado e começamos a adicionar o efluente dentro, passo a passo, pouco a pouco. Na primeira semana, 10% de efluente, 90% de água. Na segunda semana, 20% de efluente, 80% de água. Na terceira semana, 30% de efluente, 70% de água. De maneira que depois, lá de um certo tempo, nós tínhamos 100% de efluente sendo alimentado no lodo ativado por batelada do laboratório. Começamos a verificar que o lodo começou a crescer, começou a aumentar o volume, né? Então fomos controlando isso para não saturar o sistema, né, com lodo. E pasmem, gente, só para vocês terem uma ideia, uma noção de valores, tá? Esse efluente ele tinha uma DQO bruta em torno de 150 mil, mais ou menos, tá? E com o tratamento físico-químico, mesmo com os 3 tratamentos com carvão ativado que eu comentei para vocês antes, muitas vezes a DQO tratada ainda ficava em 1.500. Então, só para ver, né? E com a adoção, então, do físico-químico, então, o que acontece? O efluente vai para um tratamento físico-químico, mas ele é simplesmente para remover os metais pesados, para remover o níquel, o cromo, o níquel, o cobre, etc. e tal, precipita, se ajusta o pH daí, se manda para o biológico e lá ele fica, então, durante 24 horas, ou melhor, durante 20 horas, aerando o sistema por batelada, né? Aerando com o lodo ativado, se desliga, 4 horas de decantação, dali ele passa ainda por um filtro de areia e carvão, porque posteriormente esse efluente ele é enviado para reuso, então ele é reusado na lavagem de equipamento, na lavagem de vasilhames e tal, de maneira que nós conseguimos fazer com que fosse possível reusar esse efluente. E sem falar, né, pessoal, que o custo do tratamento ele diminuiu 90%.
Então, se a empresa, por exemplo, gastava R$ 10.000 por mês em tratamento de efluentes, esse custo baixou para 1.000, só para ter uma ordem de grandeza, né? E, consequentemente, a DQO hoje ela dá em torno, a DQO, a DBO, vamos pensar assim, em torno de 90, 80, perdão, a DQO 90, 80, DBO 30, 40, ou seja, se pôde enquadrar o efluente em todos os parâmetros com a adoção do tratamento biológico, por meio de lodo ativado por batelado, que eu comentei até no curso para vocês que eu gosto muito desse sistema, porque ele tem muita flexibilidade, né, na operação dele. Então, esse foi um case bem legal, tá, pessoal? Porque ele demorou em torno de uns 2 meses de estudo, e a gente aproveitou a própria estação físico-química que tinha na empresa e convertemos essa estação físico-química, ou melhor, parte dela, porque eles tinham lá, se eu não me engano, eram 3 tanques, 3 reatores, né, para fazer esse tratamento sequencial físico-químico 3 vezes com carvão. E nós então adotamos. Um deles virou o lodo ativado e os outros 2 ficaram o físico-químico. Então, enquanto eu estou fazendo um físico-químico, o outro está sendo tanque de acúmulo. Aí esse físico-químico passa para o lodo ativado, é aerado durante um dia. Nesse meio tempo eu já estou tratando o primeiro que recebeu o efluente. Então, funciona muito bem, tá? Outro caso que eu queria comentar com vocês, interessante, é um efluente de galvanoplastia. Tá? Galvanoplastia é uma galvânica, né? Então, o que acontece? Essa empresa era uma empresa que ela fazia banhos de níquel, ela tinha niquelagem, tá? Niquelagem por meio de uma linha galvânica. Então, desengraxa, lava, decapa, é, níquel, lava, seca e assim por diante, tá? E qual é que era o grande problema, pessoal? Eles tinham uma séria dificuldade em enquadrar o parâmetro de níquel, porque na licença deles pedia que o níquel tinha que ter um teor máximo no efluente tratado de 1 ppm. E muitas vezes era ultrapassado esse valor, tá? E a gente tentava tratar uma vez, tratar duas, retratar, e não tinha jeito. E, sabe, não conseguimos enquadrar o efluente. O que a gente fez? A gente fez um estudo, então, por meio de jar teste, onde nós coletamos a água de cada um dos tanques da linha. Ou seja, porque como o efluente era originário de uma linha galvânica, dos tanques, a gente coletou individualmente, separadamente, cada um dos tanques e fizemos testes de tratabilidade em cada um deles. E qual não foi a nossa surpresa? Porque a gente imaginava, o problema é o banho de níquel, porque o banho de níquel tem uma altíssima concentração de níquel, e é dali que vem o problema. Só que o que acontece? Ele tem realmente uma grande concentração de níquel, mas ele é muito fácil de enquadrar. Ou seja, eu consigo precipitar o níquel do banho e dos enxágues do banho de níquel facilmente. Você sabe onde é que estava o problema? O problema estava no desengraxante e nos enxágues do desengraxante. Era impressionante. Então, lá no desengraxante, às vezes ele estava com 5, 6 ppm de níquel, e o enxágue lá 3, 4 ppm de níquel, e a gente não conseguia baixar de jeito nenhum. Não tinha jeito, não precipitava. Tá? O que a gente então descobriu? Que a causa do problema era a presença de substâncias complexantes na fórmula do desengraxante utilizado. Nós pegamos a formulação do produto, e a formulação até não dizia muita coisa, mas as análises aí, a tratabilidade nos mostrou que com certeza havia complexantes, e quando nós apertamos o fornecedor, ele foi obrigado a dizer, realmente, esse produto tem bastante complexante. Produtos que formam complexos metálicos com metal e impedem que ele precipite. Tá? Então, o problema estava no desengraxante. Qual foi a solução? Nós substituímos esse desengraxante por um outro que não continha complexantes. E aí, o problema foi resolvido. Então, mais uma vez, quero chamar a atenção de vocês que muitas vezes o problema se soluciona não lá na estação, não lá no final do tubo, mas lá na produção, lá no início, aonde o efluente nasce. Como é importante entender e saber a origem e a composição do nosso efluente. Outro caso interessante é uma empresa que faz decapagem e passivação de aço
inoxidável, de aço inox. Então, esse processo é um processo que utiliza ácidos à base de nítrico, fluorídrico, clorídrico, e etc. e tal, para remover os cordões de solda e carepas também de chapas ou de material de aço inoxidável. Tá? Então, essa decapagem, ela gera um efluente com grande quantidade de metais, principalmente ferro, porque ele é um aço, né? Níquel e cromo, que é o aço inox é um aço ligado com níquel e cromo. Então, é um efluente carregado de metais. E quando se tratava esse efluente na estação de tratamento físico-química, que vocês podem ver na imagem ali do centro acima, esse efluente gerava uma quantidade muito grande de lodo. Vocês podem ver ali na caçamba de lodo, né? A quantidade de lodo era imensa e o consumo de reagentes químicos era gigantesco, né? Para poder fazer essa neutralização, porque são ácidos, né? Então, nós temos que neutralizar e vai gerar uma grande quantidade de lodo. E como é que então, se resolveu esse problema, né? Se melhorou isso? Através da evaporação a vácuo. O evaporador a vácuo é um equipamento onde nós vamos fazer uma pressão, vamos retirar o ar do sistema, e com isso a pressão vai ser reduzida. A gente fala vácuo, mas ele não chega a ser um vácuo total, é uma pressão reduzida. E com isso, a água vai ferver a uma temperatura menor que a sua temperatura de ebulição. Em torno de 45, 50 graus, ela já começa a entrar em ebulição no equipamento. Então, essa água ela ferve, evapora e a gente condensa ela. E esse condensado ele pode ser reutilizado. Então, nós fizemos um sistema de circuito fechado. Por quê? São apenas ácidos, eu não tenho nada que possa destilar junto com a água, né? Não forma nenhuma mistura azeotrópica. Então, esse efluente, ele começou a ser encaminhado, nós fizemos ensaios primeiro, né, de laboratório com um equipamento pequeno de evaporação a vácuo de laboratório. Então, esse efluente, atualmente ele é armazenado, equalizado e neutralizado. Por que neutralizado? Porque ele é muito ácido, então tem que deixar ele num pH mais próximo da neutralidade, ali em torno de 6, 6,5. E aí, então, ele é encaminhado para o evaporador. E toda a água que é evaporada é reusada no processo. E o resíduo que concentra, esse sim é destinado. Tá, gente? Então, foi uma solução assim, ó, excepcional, né, para a empresa. Deu um retorno muito grande. Outro caso que eu quero comentar com vocês é uma empresa de cromagem. É uma empresa que fazia cromo duro em cilindros hidráulicos, tá? Então, essa empresa, ela apresentava um altíssimo consumo de reagentes, principalmente metabisulfito de sódio. E tinha uma dificuldade grande de enquadrar aqui, ó. Tá? E aí nós começamos a fazer um estudo e nós verificamos que havia uma superdosagem, um excesso de dosagem de metabisulfito de sódio, por falta de análise do teor de cromo bruto e uma ausência de correção de pH e falta de teste preliminar. O que o operador fazia? Ele fazia a redução do cromo hexa para cromo tri. Ele sabia que o metabisulfito faz essa redução. Então, é uma reação que ela é visual, conforme a gente viu no curso, a redução de cromo, ele muda da cor laranja para a cor verde. Então, ele começava a dosar metabisulfito, e enquanto o efluente não ficasse verde, ele não parava de dosar. Só que a gente viu no curso também que essa reação de redução do cromo hexa para tri com o metabisulfito, ela consome acidez, ela consome ácido sulfúrico. E com isso o pH aumenta. E se o pH aumenta, a cinética da reação, ou seja, a velocidade dela, cai muito. Então ele começava a dosar excesso de produto para tentar forçar a reação a acontecer, excesso de produto, mas não corrigia o pH. O que a gente fez? A gente simplesmente adotou um controle analítico por meio de testes qualitativos e quantitativos de cromo. Então, antes de ele iniciar o tratamento, ele vai lá, pega uma amostrinha, analisa por colorimetria a quantidade de cromo que tem presente, multiplica pelo volume do tanque e faz o cálculo de quantos quilos de metabisulfito ele tem que adicionar. Ele vai lá, adiciona, corrige o pH, deixa o tempo de reação, retira uma nova amostra, analisa novamente. Se ainda existia um residual de cromo, ele dosa mais um pouquinho de metabisulfito para garantir a redução, corrige o pH e ao final do tempo analisa novamente. Gente,
É impressionante que, adotando esse controle analítico por kit, né, do teste do teste de, perdão, esse controle analítico por kit do efluente, o consumo caiu assim drasticamente. Tipo, ele gastava 50 quilos por dia ou por vez de metabisulfito, esse consumo caiu para 5 quilos, sabe? Foi assim um absurdo. Então, eu sempre aconselho vocês, antes de fazer um ensaio, fazer um tratamento na estação, façam um pequeno ensaio. Então, ele analisa o efluente bruto num becker, adiciona o produto que ele calculou lá pela análise, verifica se decantou bem, clarificou, pega, analisa novamente a amostra no becker com o colorímetro, se necessário adiciona mais, e no final analisa, quando dá 0 de cromo, ele sabe, olha, é assim que eu vou ter que fazer lá na estação. Isso aí otimiza muito, muito, muito o consumo de reagentes. Então, se habituem a treinar o operador de vocês, ou se o operador não consegue ser treinado, vocês façam esse trabalho, né, sempre, para que isso vai, porque isso vai otimizar os resultados de vocês. A DQO enquadrou que a alta DQO que tinha é pelo excesso de metabisulfito. E, além disso, o consumo de reagentes caiu também. Um outro caso interessante era uma empresa com alto teor de fenol no efluente. Por quê? Essa empresa ela fazia decapagem de gancheiras usadas em pintura de tinta com resina fenólica. Então, ele tinha um sistema de pintura, a tinta que ele aplicava na peça era uma tinta de base resina fenólica, e a gancheira, o dispositivo onde ele pendurava a peça para ser pintada, ela começa a engrossar e chega uma hora tem que limpar ela. E a limpeza era feita por meio de um removedor de tinta de base alcalina, a base de soda, a quente, que removia essa tinta para usar novamente aquela gancheira, né, na pintura. E depois de um certo tempo, e não só isso, quando ele tirava a gancheira desse tanque de decapante, de desplacante de tinta, de removedor de tinta, ele tinha que enxaguar a gancheira, porque senão ele ia ficar com o resíduo alcalino sobre ela. Esse fluente, ele ia para a estação. E aí, mesmo fazendo um tratamento físico-químico, sabe, o teor de fenol, a remoção de fenol era muito baixa e restava um residual final de cerca de 30 ppm de fenol. E se tentou modificar o pH de entrada, se tentou modificar o pH de decantação, tempo de agitação, mudamos os reagentes da estação, nada resolvia. Eles tentaram fazer. Aí, no final, me chamaram, né, para dar uma ajuda técnica nesse quesito. Eu solicitei uma amostra do efluente e fomos para o laboratório fazer ensaios de tratabilidade. Como é que nós resolvemos? Nós realizamos, então, inúmeros ensaios de tratabilidade, usando adsorvão e carvão ativado em diversos pHs e em diversas dosagens, para descobrir qual dessas dosagens e qual desses pH seria o realmente efetivo. E a gente verificou, então, que conseguimos um resultado de fenol de 0,07 ppm, fazendo a absorção do fenol com carvão ativado em pó, mas o pH que se mostrou realmente efetivo é um pH menor do que 1, ou seja, tem que ser num pH muito ácido, senão não acontece a remoção. Porque nesse pH ácido, o fenol, a molécula do fenol vai estar totalmente ela na forma que a gente pode dizer molecular, não ionizada. Enquanto que no pH alcalino, vocês têm a formação de um sal de fenol, um fenolato, que não é bem absorvido pelo carvão ativado. E 1 hora, mais ou menos, de agitação com o carvão ativado. Então, carvão ativado, por 1 hora de contato com o pH 1, depois o que se faz disso? Se deixa decantar espontaneamente esse carvão, a maior parte dele vai decantar no fundo, o sobrenadante passa para o segundo tanque, e aí sim eu faço o tratamento físico-químico normal com o efluente, tá? E aí a gente conseguiu o resultado de 0,07 ppm de fenol no efluente tratado. Outro caso, um efluente de desengraxe com alta DQO. Veja bem, esse efluente era de uma empresa metalúrgica
e ele era oriundo do desengraxamento de metais em sistema de limpeza por jatos. Então, como vocês podem ver na imagem, eles faziam através de um lava-jato a limpeza de peças, né, que iam ser montadas depois no equipamento que eles produzem. Na verdade, essas peças eram desengraxadas, depois iam para a pintura, eram pintadas para serem montadas depois no equipamento que eles produzem. E esse efluente, então, essa água de lavagem com desengraxantes, enxágues e tal, ele tinha uma altíssima demanda química de oxigênio, uma alta DQO e um alto teor de surfactantes, que a gente não conseguia diminuir na estação físico-química. É o mesmo caso quase que o da empresa química que eu falei antes, né? Não era tão elevado, mas era alto também. Mesmo nós usando altas dosagens de carvão ativado pó, a gente não conseguia enquadrar o efluente. Aí, nesse caso, eu já tinha experiência da indústria química do lodo ativado por batelada. Porém, a empresa não estava, digamos assim, querendo mudar o processo deles para o lodo ativado por batelada. Então, eles estavam assim, bastante resistentes a fazer essa mudança. Então, qual foi a solução que nós encontramos? Nós colocamos, então, que o efluente tratado dessa ETE físico-química, que era cerca de 5 metros cúbicos dia, fosse encaminhado para a ETE biológica que eles já tinham, que, na verdade, tratava o esgoto sanitário. E o sistema dessa ETE era um sistema de biodiscos, e, aliás, é um sistema muito bom também, tá? Então, essa ETE tratava um esgoto numa faixa de 25 metros cúbicos dia. E o efluente industrial que vinha dessa lavagem era em torno de 5 metros cúbicos dia. Mas a estação de tratamento por biodisco, ela tinha uma capacidade de até 35 metros cúbicos dia. Ou seja, mesmo que eu juntasse os 25 do sanitário mais os 5 do industrial, ainda estava abaixo do limite da estação de biodiscos. O que a gente fez? Vamos fazer um teste? Começamos a fazer o teste encaminhando esse efluente aos poucos para a estação, até para culturar também o meio, os micro-organismos, né, com esse novo efluente. Esse efluente era tratado físico-químico, tá, pessoal? Continuou sendo feito o tratamento físico-químico para bater essa carga, remover alguma coisa de surfactante, remover alguma coisa de DBO, sólidos suspensos, e esse efluente tratado era, então, encaminhado para a estação de biodiscos, tá? E o efluente apresentou uma DQO e DBO perfeitamente dentro dos parâmetros, sem causar nenhum prejuízo para o sistema. Ou seja, nós conseguimos aproveitar, né, a estação biológica como um complemento da estação físico-química. E mais um caso para vocês, que interessante, né? Que é uma empresa que faz decapagem de aço. Então, ela recebe material chapa de um cliente, esse cliente não quer fazer decapagem, ela simplesmente faz a decapagem e entrega a peça decapada para o cliente. Ele desengraxa, lava, decapa, lava, passa um óleo protetivo e devolve para o seu cliente. Qual é que é o problema? É que quando nós fazíamos o tratamento físico-químico, esse efluente era carregado de ferro, que vem da decapagem. Quando a gente terminava de fazer o tratamento físico-químico, a água ficava transparente. Tá? A gente tem uma outra imagem que mostra melhor. Vou mostrar depois na outra imagem para vocês. Então, a água ficava transparente. A água, que eu digo sobrenadante, né? Formava o lodo e na parte sobrenadante ficava transparente. Porém, algumas horas depois da decantação, ela começava a turvar e ficava amarela. E nós descobrimos, então, que isso era causado por causa dos íons ferro 2. Os íons ferro 2 que estavam dissolvidos naquela parte sobrenadante da água, eles são mais solúveis que os íons de ferro 3 e são incolores. Mas quando eles vão se oxidando pelo oxigênio do ar para ferro 3, eles ficam menos solúveis e ficam amarelos. É isso que causa a turvação. Então, é isso que acontecia. Olha só como é que ia ficando efluente depois. Tá? E com o tempo ia amarelando e ficava turvo. E aí tinha que tratar de novo, aí era um problema danado. Né? Como é que a gente fez para resolver isso? A gente adicionou peróxido de hidrogênio. Então, após o acerto de pH. Então, a gente começava o tratamento, o pH estava baixo, em torno de 1,5, 2.
íamos adicionando hidróxido de sódio, soda, até chegar no pH lá em torno de 7,5, 8, por aí. Atingiu o pH, aí nós dosávamos peróxido. Quanto de peróxido? Fazíamos um ensaio. Ia lá na estação, pegava um becker de 1 litro, ia para o laboratório e começava a dosar com a pipeta. 0,1 ml, agitava, 0,2, até observar que todo o efluente ficasse vermelho, marrom, ou seja, que todo o ferro 2 tinha sido oxidado para ferro 3. E aí, olha só o resultado final: água transparente, incolor e sem nenhuma turvação. E, um detalhe, né? O único subproduto que eu gero dessa reação do peróxido é água. É água e oxigênio. O oxigênio vai oxidar o ferro, o resto é água. Eu não estou adicionando cloreto, não estou adicionando nenhum elemento estranho. Tá? Então, foi uma solução muito interessante aí para quem tem um problema com decapagem. Certo, gente? Então, quis compartilhar com vocês esses cases aí práticos, né, de resolução de problemas de tratamento de efluentes, e dizer para vocês que estou muito contente de estar compartilhando esses assuntos com vocês, e aguardo vocês na aula bônus 12, que será sobre tira dúvidas. Em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Um grande abraço e até mais, gente.